do inimigo, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Gênesis 35. Gênesis 35. Esperar vocês todos abrirem, que eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Foi algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero poder nessa noite também estar compartilhando com os irmãos. Gênesis 35, do 1 ao 7, vai dizer assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia, e que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com eles estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de Eu-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Glória a Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade, relaxem, deixa Deus falar com a igreja, com os irmãos. Irmãos, já estamos em 2022. Se a gente for parar um pouquinho para pensar, para analisar, já estamos no 5º dia, já é dia 5. Parece que foi ontem, dia 1º, e hoje já é dia 5. Como o tempo está passando tão rápido, como as coisas estão passando muito rápido. E quando nós olhamos para o ano de 2021, eu fiz uma reflexão sobre tudo isso. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, na verdade, nós olhamos o ano de 2021 como um ano que nós queremos esquecer. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer, conversar: eu não quero nem lembrar do ano de 2021, porque foi um ano terrível, um ano de muita perca, um ano de muita tragédia, um ano de muita dificuldade. Mas Deus também falou ao meu coração que as coisas precisam ser vistas de duas maneiras. Porque nem tudo foi ruim em 2021. Pessoas compraram casas, pessoas compraram carro, pessoas foram curadas, foram saradas, pessoas se renderam a Cristo. Muita coisa boa aconteceu. Só que infelizmente o que marca a nossa vida, o que marca muitas vezes a nossa caminhada, é as coisas ruins. Assim como a nossa vida espiritual, muitas vezes o que nos marca é o que o diabo tem feito. E nós esquecemos de tudo aquilo que Deus tem feito, que Deus já fez, e tudo aquilo que ainda Deus vai fazer. Então nós não podemos olhar para o ano de 2021 e querer esquecê-lo. Porque nós precisamos entender que tudo o que acontece
é para nos tornar cada vez melhores, é para nos ensinar. Então o ano de 2021, ele precisa ser uma reflexão daquilo que ainda está por vir, daquilo que a palavra de Deus ainda nos ensina. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós teremos dias difíceis, dias de tribulações, mas nós também teremos dias de vitórias, dia de glória. Porque a palavra nos ensina que nós teremos o quê? Aflições. Mas Jesus diz: eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês também podem vencer. E eu comecei a refletir sobre isso. E eu lembrei de algo que Paulo diz, muito importante. Já já eu vou entrar na ministração. Eu só quero fazer uma reflexão com os irmãos. E a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, deixa eu achar aqui. Segunda Timóteo, eu marquei aqui, mas até eu já esqueci já. É 4:7. 2 Timóteo 4:7. Quer pôr aí, pastora? Faz favor, para os irmãos acompanhar. Segunda Timóteo 4:7. Paulo diz assim, olha: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu comecei a refletir sobre Paulo falando sobre combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E eu comecei a meditar sobre isso, sobre aquilo, sobre o ano de 2021, sobre tudo que passou, sobre tanta dificuldade, sobre tudo que passou, sobre o Covid, sobre tantas perdas que nós temos, tantas frustrações, tanta dificuldade que nós passamos. Mas eu comecei a olhar para dentro de mim e falei assim: para a honra e glória do Senhor, eu ainda estou de pé. Eu ainda estou de pé e não sou o único. Porque se os irmãos estão aqui hoje, é porque os irmãos precisam fazer uma reflexão sobre este versículo. Porque quando Paulo diz, guardei a fé, isso significa que nós estamos de pé porque nós estamos guardando a nossa fé. E nós precisamos continuar guardando a nossa fé, porque senão nós vamos nos perder como outros se perderam. Nós vamos ficar no meio do caminho como outros ficaram. Nós vamos se frustrar como outros se frustraram. Nós vamos sentir muita dor da perca e vamos parar e vamos desistir. Mas quando eu olho para este versículo e Paulo diz, guardei a fé, eu entendo, irmão, eu entendo, igreja, que quando quando ele diz que guardou algo, você só consegue guardar alguma coisa que se perde. Você não vai guardar nada que você não pode perder. E quando Paulo diz que guardei a fé, é porque ele entende que essa fé ela pode ser perdida. Se nós não guardarmos a fé, nós ficaremos no meio do caminho. Então nós precisamos, diante desse ano que se começa, primeiramente, guardar a nossa fé para que ela não se perca. Para que nós não venhamos enfraquejar, para que nós não venhamos ficar entristecidos, para que nós não venhamos se perder, se frustrar. Só se perde algo que pode ser guardado. E quando Paulo diz que guardei a fé, ele só conseguiu combater o bom combate por causa que a fé dele estava guardada. Se a tua fé estiver guardada e não for perdida, nós nos manteremos de pé diante daquele que nos fortalece. Irmãos, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos e vamos fazer uma retrospectiva. Faça você
a tua própria perspectiva da tua vida, do teu ano de 2021. Para que possamos começar o ano de 2022 totalmente diferente daquilo. Lembra daquilo que você perdeu. Lembra das vezes que você chorou. Começa a trazer na tua mente tudo aquilo que te entristeceu, onde você errou, onde você falhou. Começa. E começa, diante de tudo isso, diante desses pensamentos, diante de poder trazer tudo à sua mente, comece a se pegar nessa campanha que diz que Deus tem uma nova história. Então, coloque a mão no teu coração e fala bem baixinho assim: eu creio que Deus tem uma nova história na minha vida. Eu creio que Deus tem uma nova história na minha família. Eu creio que Deus tem uma nova história no meu ministério, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. Eu creio, porque eu guardarei a minha fé neste ano de 2022, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, quando eu comecei a ler esse texto de Jacó, olha que coisa interessante. Quando eu falei que nós precisamos olhar os dois lados da moeda, muitas vezes nós olhamos para a vida de Jacó e só vemos ele como um usurpador. Nós vemos ele somente como um mentiroso. Nós vemos só ele como um enganador que enganou o irmão. Mas para começar, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Olha o que Deus falou no meu coração. Quando nós olhamos com essa expectativa de Jacó, dessa forma, nós nos frustramos. Mas nós podemos enxergar também, se você já leu a história de Jacó, que ele engana o irmão realmente. A gente pode ver que nessa história tem um irmão que é muito desinteressado daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele tem direito das bênçãos do pai. Esaú tem direito de tudo, das bênçãos, porque ele é o filho primogênito. Só que acontece que ele não está nem aí com isso. Ele não está preocupado. Não é algo que ele deseja. Então ele leva a vida dele de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. O que eu quero dizer é que se nós não tomarmos cuidado na nossa caminhada, mesmo sabendo que Deus tem coisas grandes, coisas novas, tem bênçãos nas nossas vidas, nós vamos deixar que o inimigo ele venha roubar tudo aquilo que Deus tem para nós. Agora olha a diferença do outro. Ele desejava, ele queria ser abençoado, ele queria ser bênção. Ele queria que o pai abençoasse ele queria e ele desejou. Ele errou, mas ele desejava, ele queria, foi por isso que ele enganou o irmão. Não que isso seja certo, mas enquanto um estava desinteressado, o outro queria muito. E é assim que nós precisamos viver, não enganando os outros, mas querendo cada dia mais as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E é isso que eu vejo em Jacó. Ele desejava tanto aquilo, desejava tanto, que no momento de bobeira, ele simplesmente se deixou levar e enganou o irmão. Mas o irmão, tão desinteressado, perde as bênçãos. E quando ele cai em si, já é tarde. Já era. É por isso que nós precisamos ficar atentos a tudo que Deus tem para nossas vidas. Porque se nós vacilarmos, passa. A oportunidade passa. Tudo passa. É por isso que nós precisamos cada dia buscar mais. Orar, buscar. Para que nós possamos cada dia mais guardar a nossa fé. Porque é ela que vai nos manter de pé.
E diante de toda essa história, Jacó precisa fugir. Então Jacó foge. Jacó precisa fugir porque o irmão fica furioso e quer matá-lo. E a mãe dele manda ele para a cidade, para outra cidade, para se refugiar lá. Só que lá, irmãos, é aquilo que a gente sabe. Aquilo que se faz, se paga. Então ele se apaixona. Ele se apaixona e faz um trato ali com o sogro. Olha, eu trabalho 7 anos por essa. E o sogro malandro faz o quê? Aquilo que ele fez com o irmão. O engana. E depois de 7 anos que passou, quando ele vai receber a benção, ele recebe a benção trocada. Aí ele fala assim, não, mas não foi isso que eu queria. Não foi por ela que eu trabalhei. Não é ela que eu amo. E o sogro fala assim, mas aqui não funciona desse jeito. Primeiro, nós casamos a mais velha. Depois a mais nova. E ele tão apaixonado, ele tão disposto. Olha como a paixão é algo tremendo. É por isso que num relacionamento, quando tudo começa, aquela paixão, aquele negócio, nós andamos até 2 quilômetros para ver a namorada. Aí depois o negócio parece que vai complicando. Os negócios vai ficando mais difícil. Até para dar uma flor fica difícil. Mas ele precisa trabalhar mais 7 anos. Ele, não, eu quero. E eu vou trabalhar. E ele se dispõe. E é por isso que eu sempre falo. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus todos os dias. Para que todos os dias nós possamos fazer loucura por Ele. Cada dia mais buscá-lo. Cada dia mais estar na presença dEle. Se apaixonar por Ele todos os dias. E Jacó trabalha. E ele começa a trabalhar. E Deus começa a abençoar. Deus começa a fazer coisas na vida dele. Chega uma hora que ele entende que o sogro só está querendo enganar ele. E acontece que 10 vezes o sogro troca o salário dele. Mas Deus era com ele. Assim como Deus é conosco. Chega uma época, irmão, que Jacó já está bem de vida, bem estruturado. Ele resolve voltar. Porque Deus fala com ele, ele ouve a voz do Senhor, e ele quer retornar. Aqui já não é mais o meu lugar. Deus tem coisas grandes para a minha vida. Deus tem coisas novas para a minha vida. E ele resolve pegar suas coisas e sair. Mais uma vez saiu de forma errada. Teve que sair escondido, porque eu sou o que não queria deixá-lo. Mas mesmo assim, quem tinha dado a ordem teria sido o Senhor. E ele vai. Só que existem 2 situações. A primeira é o medo do irmão. Porque quando ele sai da cidade, ele sai fugido, para que o irmão não matasse a ele. E quando ele volta ainda com medo, porque não sabia como estava a situação. Então ele, no meio do caminho, vai criando estratégia. Eu vou oferecer presente para o meu irmão, vou acalmando o coração dele. Quando chega lá, está tudo certo, tudo resolvido. Esta é a caminhada dele. Só que interessante que quando ele se encontra com o irmão, já não era nem aquilo que ele imaginava. Porque Deus já tinha cuidado de tudo. E na nossa vida muitas vezes é assim. A dificuldade está lá e nós estamos preocupados com a dificuldade, nós queremos manipular a dificuldade, manipular situações. Só que nós esquecemos que Deus já está cuidando de tudo. Que Deus já cuidou de tudo na nossa vida. Nós precisamos
crer. Nós precisamos guardar a nossa fé. Só que tem mais uma coisa que acontece nessa história, que nós precisamos aprender com Jacó. A palavra do Senhor diz assim que Jacó teve um encontro com um anjo, com um homem. E ele começa a lutar com esse homem. Quando ele entendeu que ali era o próprio Deus, ele falou assim: eu não saio daqui sem a minha bênção. Sabe o que isso significa? Para mim e para você? Nós vamos precisar muitas vezes lutar com o Senhor. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Porque eu creio. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jacó começa a lutar ali com o anjo. Ele falou: só te solto quando você me abençoar. Eu só vou te soltar quando você mudar a minha história, mudar a minha vida, porque você prometeu. Eu não te solto, eu não te largo. E ele começa a lutar com o anjo. E chega uma hora que ele vence. E é assim que nós precisamos fazer. Nós precisamos lutar com o anjo do Senhor. Nós precisamos lutar com o Senhor até que nós alcancemos a nossa bênção. Vai ser difícil, mas muitas vezes é assim que nós precisamos fazer. É lutar, é não desistir, é persistir. Eu só saio com a minha bênção. Eu não te largo, Senhor, sem que as suas promessas se cumpram na minha vida. E foi isso que ele fez. E agora, é a parte que quando eu li tudo isso, foi a parte que mais falou comigo, irmãos. Jacó, quando encontra com o irmão, já não é mais o mesmo. Já é outra pessoa. Deus já tinha cuidado de tudo, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha feito. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu até falei para a irmã Divina, no outro culto que eu tive aqui, foi na segunda-feira que eu estava de folga. Eu vi que ela não estava muito bem. E Deus ministrou algo no meu coração, e eu ministrei no coração dela, na vida dela. Eu falei assim para ela: irmã, lembra de um centurião que tinha um filho doente? Quando ele encontra Jesus, ele fala assim: Senhor, se o Senhor apenas me der uma ordem, o meu servo será curado. O que isso significa? Isso significa que quando nós cremos, quando nós buscamos o Senhor, no meio do caminho, é só Deus dar uma ordem. E eu falei para ela: irmã, quando você for diante da tua casa, creia que Deus já deu a ordem, e você chegará na tua casa curada, abençoada e restaurada. Porque é assim que muitas vezes Deus faz. No meio do caminho, Ele muda histórias. Lembra de Paulo? Paulo foi mas no meio do caminho, ele tem um encontro com o Senhor. E ali a história de Paulo é mudada. O louvor que foi tocado fala que Abraão, ele sai de tua tenda, do meio da tua parentela. No meio do caminho, Deus vai mudando a história de Abraão. E nós precisamos crer que nós estamos aqui, mas quando nós voltarmos para nossa casa, Deus já está trabalhando a nosso favor. Deus já está operando, Deus já está curando, Deus está restaurando a nossa família. Deus está operando, porque Ele é Deus de milagre. Se Ele não fizer aqui, nós precisamos crer que no meio do caminho Ele fará, porque Ele é Deus. É só Ele dar uma ordem, e nós seremos curados, nós seremos restaurados, nosso caráter será mudado. Deus, Ele pode tocar nos nossos familiares. E o que eu acho de mais bonito na história de Jacó é que quando ele sai,
ele sai mentiroso, enganador, covarde. Mas quando ele volta, é um homem diferente, é um homem de caráter, é um homem abençoado, é um homem de Deus. Porque Deus muda a história dele. Ele vai a Jacó, mas ele volta a Israel. Nós podemos ter entrado aqui Jacó, mas nós sairemos Israel. A tua família pode ter sido Jacó, mas ao sair nós pode ser Israel. A tua doença, você pode ter entrado aqui como Jacó, mas vai sair como Israel, porque Deus diz para ele: você já não é mais Jacó, você já não é mais enganador, mentiroso, você agora é Israel. Você agora é provisão do Senhor. Você é um homem diferente. Você é um homem abençoado, porque foi eu que falei contigo. Independente quando nós chegamos aqui, independente se nós entramos Jacó, o projeto de vida diz assim que Deus ele tem uma nova história para a nossa vida. E se hoje nós entramos aqui como Jacó, eu quero sair como Israel. E eu creio que nós sairemos como Israel essa noite, porque nós não somos mais Jacó. Porque Deus falou comigo e com você essa noite. Nós podemos ter chegado aqui nesta igreja frustrado. Nós podemos ter chegado aqui, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos entes queridos estão na pior situação. Mas quando saímos daqui, eles serão Israel. Eles serão totalmente diferentes. Porque no meio do caminho, até chegarmos aqui na casa do Senhor, Deus já estava trabalhando. E nós tivemos um encontro com o Senhor. E nós não somos mais Jacó. A partir de agora nós somos Israel. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E eu gostaria de fazer uma oração para os irmãos. Se você quiser receber uma oração, se você tem alguém que precisa de uma oração, de uma ministração, se tem alguém na tua família que ainda é Jacó, se tem alguém ainda na tua casa que é Jacó, se tem alguém que você conhece que é Jacó, vamos orar para que eles voltem a Israel. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui na frente para orar comigo. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, porque nós somos Israel. Nós não somos mais Jacó. E se nós cremos que Deus tem uma nova história, é essa. É essa. Se você crê que Deus tem uma nova história, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Feche os teus olhos. Irmãos, eu tenho certeza. Feche os teus olhos. Com os olhos fechados. Eu quero que você ouça o que eu tenho para falar. Eu tenho certeza que assim como todos os anos vocês fizeram os planos. E eu também fiz planos. Só que muitas pessoas também fizeram planos. E ficaram no meio do caminho. Se vocês estão aqui hoje, é porque nós temos a certeza que Deus está fazendo uma nova história. E é por isso que essa campanha nos diz que Deus ele tem uma nova história para a nossa vida, para a nossa casa. Nós não seremos mais Jacó, mas a partir de agora, quando nós voltarmos para a nossa casa, nós vamos voltar declarando: eu sou Israel. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós fizemos tantos planos, mas acima de fazer, nós queremos colocá-los em prática.
a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, financeira, os nossos familiares. Oh, meu Senhor, eu não sei o que meus irmãos colocaram no projeto de vida, mas eu creio que uma nova história o Senhor tem para a tua igreja, o Senhor tem para a nossa vida, para a vida dos meus irmãos, porque a partir deste momento, nós entendemos através da tua palavra, que nós não somos mais Jacó, mas nós somos Israel, e é assim que nós sairemos daqui com a nossa vitória, com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Continua a transformar, Senhor, nosso caráter, assim como fez com Jacó. Continua a transformar, Senhor, a nossa vida, a nossa história, e aquilo que nós colocamos no nosso projeto de vida, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando, e que no meio do caminho, Senhor, tudo vai se fazer novo, porque o Senhor é o Deus que promete, o Deus que cumpre, porque Tu és fiel. Muitas vezes nós somos infiéis a Ti, mas o Senhor é fiel. E essa noite nós oramos, nós cremos numa nova história para a nossa vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, e saio daqui com a minha bênção. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, porque não existe mais Jacó, agora só existe Israel, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Ótimo. Oh, glória! Quem gostou, diga aleluia. Então fala assim: qual é o meu nome? Ixi, tá fraco, gente. Qual é o meu nome? Diga assim: meu nome é. Mais alto: meu nome é. Agora para o inferno ouvir: meu nome é. Talvez já te chamaram você de pinguço, cachaceiro, drogado, nóia, macumbeiro. Já te chamaram talvez de tudo quanto é tipo de coisa, doente, enfermo, fraco, fracassado. Mas hoje o teu nome não é mais esse. Aleluia. Então diga comigo: qual é o meu nome? Diga: meu nome é. Bem alto: Israel. Diga: meu nome é Israel. Aleluia. Agora eu me despeço de você que está em casa. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amanhã ainda tem mais um culto, viu? É o encerramento, então não falte. Você que pode, esteja conosco aqui amanhã, quinta-feira, para o encerramento deste projeto de vida. Até mais, tchau, tchau.